Quando a gente monta um circuito e precisa variar um resistor, a gente usa um resistor variável. O que vem na nossa cabeça inicialmente? Um potenciômetro ou um trimpot, que são resistores variáveis, onde a gente varia uma resistência baseado em girar um botão. Parafusinho. Mas existe uma forma de fazer isto digitalmente, através de um botão. Então eu posso fazer um resistor variável através de um botão. E é isso que nós vamos ver neste vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu queria fazer um agradecimento a todos que acompanham o canal frequentemente, aqueles que comentam. Acho que é super importante para a gente manter, para os inscritos do canal. Hoje apenas 17% de quem assiste os vídeos são inscritos, e isso é bem importante. Mas eu queria fazer um agradecimento especial ao Paulo Santana pelo Valeu Demais. Isso realmente mexe com o ego da gente. E se você também quiser ajudar, basta apertar aí o botãozinho embaixo chamado Valeu Demais, ajudando financeiramente o canal. Paulo, um grande abraço, obrigado, valeu. Neste vídeo, nós vamos conhecer a linha X9C. E aqui eu tenho para vocês o X9C102, o X9C103 e o X9C104. Ainda existe o X9C503. O que são esses? Na verdade, nada mais é do que a resistência em que esses componentes trabalham. 1K, 10K, 100K e o 503 seria 50K. E o que faz este componente aqui? Este pequeno CI nada mais é do que um resistor variável baseado na resistência que eu selecionar. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o 103, ele vai variar 10K, então ele vai ter 100 divisões, né? Então eu posso dividir esses 10K em 100 vezes desses 10K. E aí eu posso variar a resistência com um clique de botão, tanto para cima quanto para baixo. É um componente muito interessante que pode ser usado em diversas aplicações. Vamos ver como ele funciona e vamos fazer um teste de bancada. Então, inicialmente, vamos dar uma olhada no datasheet dele para entender um pouco o funcionamento. O datasheet vai nos acompanhar durante este vídeo para que a gente possa ver detalhes deste CI. Então, como eu disse, né, ele trabalha na versão 102, 103, 104 e 503 a 5 volts, isso é importante. O consumo de corrente dele é mínimo, é 3 mA, e isso então resolve um medo que a gente tem, às vezes, de um consumo excessivo. Não, ele tem um consumo muito baixo. E aqui as resistências dele. Para entender um pouco o funcionamento, nada mais é do que várias resistências em série ativadas através de um pequeno MOSFET dentro dele. Então eu tenho a resistência alta, o VH, a resistência baixa, o VL, ou seja, de acordo com esse monte de resistências em série, seria, digamos, um lado e o outro lado dessas resistências em série. E o VW é a saída dele, a saída de tensão. Se nós olharmos isso no chip, então a gente tem o desenho do chip aqui, eu tenho aqui o VH e aqui o VL. O que acontece se eu medir VH e VL? Eu vou ter a resistência total daquele circuito. Então, por exemplo, se eu estou usando o 103, eu vou ter 10K. E se eu medir VH, VW ou VL e VW, eu vou ter a diferença da resistência selecionada. Como um potenciômetro, eu também tenho ambas os lados e eu vou ter a resistência complementar entre um e outro. Aqui uma explicação que nós já vamos ver de todos os pinos. E assim por diante, alguns detalhes aqui da operação. Não vou entrar aqui no desenho de como funciona, porque eu vou explicar isso aqui na prática. Vamos então para a mesa fazer um desenho sobre isso. Então o que eu tenho aqui é o desenho do CI, o X9C, com os 8 pinos. Lembrando que, tendo a marca aqui, ou aqui no canto, este aqui é o pino 1, este aqui é o pino 8. Então o pino 1 é o pino de incremento. Vamos entender como é que eu ligo ele. Ele tem um negativo em cima. Por quê?
porque ele vai incrementar à medida que eu ficar negativo. Ou seja, eu vou ter que deixar nele ligado 5 volts e quando eu apertar o botão transformar em 0. Na queda de tensão é que ele entende que houve um aperto de botão e que houve um incremento. Eu falo aperto de botão, mas na verdade eu posso ter, por exemplo, um Arduino incrementando aqui. Eu vou começar aqui só ligando, como eu sempre faço, o VCC, 5 volts, e o GND ligado no negativo. E o incremento como é que funciona? Se eu tenho que manter ele ligado em 5 volts, eu vou ligar a saída 5 volts, mas eu tenho que fazer o botão. Então como é que eu vou fazer isso? O botão ele vai ligado no incremento. Então quando eu apertar o botão, eu vou ligar o 0, o GND. Mas eu preciso que ele fique 5, só que o 5 tem que ser um 5 com uma pequena barreira. Então, como eu faço a barreira, eu ligo um resistor. Nós também já fizemos diversas vezes isso no canal. Aqui nos 5 volts. Um resistor de 10K. É o padrão que se usa. Ou seja, se não está conectado, a única tensão de conexão é os 5 volts. Quando eu aperto, o caminho melhor é o 0. Então eu faço uma queda de 5 para 0 neste caso. Famoso circuito pull-up. O segundo pino aqui é o up-down, UD. Na verdade o up-down funciona da seguinte forma: se tiver 5 volts ele faz up, se tiver 0 volts ele faz down, quando eu apertar o incremento. Então o incremento é um botão, e o up-down decide se esse botão apertado ele vai para cima, ou seja, eu aumento a resistência, ou se eu reduzo a resistência. Como é que eu vou fazer esse botão? Esse botão eu vou usar um selecionador aqui, uma chavezinha de seleção. Vou desenhar ela aqui que é mais fácil talvez do que o desenho técnico. Aquela chavezinha de seleção em que eu tenho 3 pinos. O pino do meio é a seleção, é o que eu vou ligar no up-down. Um dos lados eu vou ligar no GND e o outro lado eu vou ligar nos 5 volts. Então eu vou selecionar a chavezinha, se eu ligar para um lado ele vai subir, se eu ligar para o outro ele vai descer. Bem simples. Aqui eu não vou ligar nada, é simplesmente a minha saída de um lado do resistor, e aqui a saída do outro lado do resistor, também não vou ligar nada, e aqui a saída onde eu vou testar. Então aqui nada mais é do que o meu teste. É claro que se eu quiser testar uma tensão e não uma resistência, eu já poderia ligar aqui 5 volts e aqui 0 para testar o divisor de tensão que eu vou ter aqui no meio. Mas agora, nesse momento, nós vamos testar só a resistência variando. Então eu não vou ligar nada nesses 3 pinos. E o CS é a opção de conectar e gravar a resistência que eu selecionar. Vejam que legal esse circuito. Ele permite que eu grave o último estado de que ficou a resistência. Então se eu configurei, cheguei nele em 8K, por exemplo, e quero gravar, basta eu colocar o CS em high, ele grava aquele estado. Como eu não quero gravar, vou deixar ele low. Ele permite gravar até 10.000 vezes. Então lembrando aqui, só relembrando, eu tenho o 102 com 1K, o 103 com 10K, o 104 com 100K, o mínimo de 40 ohms e 100 divisões. Sendo 100 divisões, no caso do 10K que nós vamos usar aqui de exemplo, eu vou andar, ou seja, cada vez que eu apertar o botão, eu vou andar 100 ohms. Então 100 ohms ou para cima ou para baixo, dependendo da seleção que eu fizer. Então 100 ohms é o passo que eu tenho em cada vez que eu faço um incremento no meu circuito. E este circuito, então, é o que eu queria trazer para vocês hoje. Vamos olhar ele na prática funcionando. E já começam a pensar em quantas coisas a gente pode fazer com este circuito. Então eu montei ele aqui. Vamos dar uma olhada só
em comparação ao desenho, o que nós temos aqui. Então eu tenho no primeiro pino o botão, então está aqui o botão está ligado no negativo, de um lado, do outro lado liga no pino, e eu tenho ligado ele aqui no positivo, 5 volts, um resistor de 10K. Então nosso circuito pull-up. O pino 2, o up-down, ele vem aqui nesse seletor, e no seletor eu tenho ligado de um lado negativo, do outro lado positivo, e eu vou selecionar se eu quero incrementar ou decrementar, baseado na seleção que eu fizer quando eu apertar o botão. O pino 3 é um dos lados do meu resistor, o high, e o pino 4 é o GND, está ligado aqui no GND. Continuando, o pino 5 é a minha seleção, é o resistor que eu estou selecionando, a saída, né, desse potenciômetro digital, e o pino 6 é o low, então é a resistência baixa, então se eu medir esses dois, como eu estou usando um 103, serão 10K. Aqui no pino 7 eu tenho o CS, então não estou gravando, então eu vou deixar aqui no negativo, e o pino 8 é o VCC, está ligado nos 5 volts. Então o que eu vou fazer agora vai ser ligar isso em 5 volts, e nós vamos testar aqui com o multímetro as resistências. Coloquei 5 volts e vamos testar. Então se eu testar low, high, tá um pouquinho mais, 11K, né? Ele tem uma margem de erro alta, né? Esse CI ele tem uma margem de erro de 20%, então não é um CI de muita precisão, mas normalmente eu vou conseguir resolver isso dependendo da aplicação que eu faça. Agora eu vou pegar o high e vou ligar ele aqui na saída. Então ele inicia normalmente com 50%. Lembra que estava em 11, então deu 5.6, margem de erro alta, né? E agora eu estou selecionado para descer e eu vou apertar o botão. Desceu. Então vejam que eu estou descendo. Então estou descendo. E para subir, basta eu inverter. E agora eu estou subindo. Então eu tenho um potenciômetro digital baseado num botão. Quanto à precisão, olha, se eu subo 100 ohms a cada vez que eu aperto, isso pode não ser preciso o suficiente para a minha aplicação. O que eu posso fazer? Simples, eu posso pegar um 102 e usar em paralelo com outro botão. Então eu tenho o ajuste grosso e o ajuste fino, por exemplo. Colocando os potenciômetros em série, nós já vimos isso também usando potenciômetros analógicos. A gente faz um ajuste fino. Nossas fontes, normalmente a gente usa essa técnica. Aqui eu posso usar da mesma forma. Foi ao máximo. Então esse CI, eu acho que é um super CI. Duas coisas que a gente poderia fazer aqui para demonstrar. Uma, quem sabe ligar ele num LM317. Nem sei se isso funciona, mas deveria funcionar. Usando o botão como um regulador de tensão ao invés do potenciômetro ligado no GND. Uma ideia interessante. Outra coisa que nós poderíamos fazer seria desenhar uma placa dele em 3D. Eu vou fazer isso nos próximos vídeos. Mas por hoje era isso e valeu. Um detalhe para finalizar, existe também esse CI em formato de módulo para usar no Arduino. E se vocês querem conhecer um pouquinho isso, eu vou deixar aqui em cima no card o link do professor Kleber, lá da Fanbots, que tem um vídeo explicando a utilização desse sensor com Arduino. Era isso e valeu.